Fred, a gente falava ainda há pouco exatamente que a mídia, a gente sabe nesse contexto inteiro, a mídia hegemônica, de um modo geral, ela teve uma certa dificuldade até para denominar essas pessoas como terroristas, como golpistas, como criminosos, e até então tratava todo mundo como manifestantes, enfim, manifestantes pró-Bolsonaro, era uma alternativa. Eu senti, não sei como é que tu vistes isso ontem, mas que a cobertura da grande mídia parece que mudou o tom, né? O que isso muda para a gente que está envolvido nesse processo e, a partir de então, tratar o assunto como de fato ele é? Tu sentiste essa diferença também? Senti, não só da imprensa, mas de algumas autoridades estaduais também. Parece que a ficha caiu. Finalmente, sim, a ficha caiu e perceberam que nessa horda, nessa balbúrdia, nessa arruaça, qualquer pessoa pode ser atingida. Então, assim, agora, eu acho que só queria pegar uma pincelada da última fala de vocês, que eu acho que tem muito a ver com isso também. Eu não acho que o governo Lula ele não se preparou ou ele não esperava. É porque ele tem uma limitação. Qual é a limitação dele? Ele segue a lei. Ele segue as regras do jogo. Quando você segue as regras do jogo, você vê, como o André falou, você está com a camisa da seleção, está no ônibus, está indo para Brasília, você não pode pedir o cara. Você vai parar e dizer, não, você não pode ir. Não, isso é legal. Agora, o bolsonarismo faria isso? Com certeza, faria. O Bolsonaro não fez, né? A polícia, fez no dia da eleição, né? Exato. A Polícia Rodoviária Federal fez isso durante o segundo turno das eleições. Então, assim, quando você joga pelas regras, você tem limitações. Então, você não pode parar vários manifestantes se eles estão desarmados, identificados e indo para Brasília, que é um local público. Então, assim, o que deveria ter sido feito? As forças de segurança, feito um cordão de isolamento, eles disseram, não, daqui você não vai passar, amigo. E se passar, vão usar força. É simples. Só que aí a gente entra em um outro problema, que as forças de segurança estão completamente tomadas pelo bolsonarismo. Todas elas, todas. Forças armadas, polícias, estão todas cooptadas por ele. Isso é um fato. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Para aprender a lidar com isso, parte do primeiro princípio, que é a imprensa entender que nós estamos enfrentando pessoas que são um perigo para a sociedade. Finalmente, elas estão classificando como terroristas, porque é o que elas são. Agora, são terroristas que estão entrando, invadindo, e são os que estão assistindo também, com a farda. São terroristas também. Eles só não estão ajudando, eles só não estão dando apoio, usando as armas a favor dessas pessoas, porque eles vão perder o emprego, vão perder a fonte de renda. É por isso. Por isso que eu falei, quando veio aquela conversa, aquele projeto de lei, de criar uma força de segurança nacional antiterrorismo, colocando as polícias sob controle do Bolsonaro, eu digo, faça isso e nós temos uma ditadura no dia seguinte. Aprove esse projeto, no dia seguinte a democracia acabou. Porque era o que aconteceria. Seria entregar os peixes para o gato. Então, assim, a gente precisa entender que nós estamos enfrentando um estado de uma situação que ela já é de exceção. Nós estamos enfrentando grupos paramilitares. E nós estamos enfrentando as forças de segurança completamente tomadas pela extrema-direita. Completamente. Eu arrisco dizer 95%. E se nós não entendermos essa situação, e não entendemos como enfrentar, se não enfrentarmos esse problema de alto a baixo, de cima para baixo, de uma vez por todas, a democracia, uma hora, não vai resistir. A gente pode ter esse governo, pode ser o governo... primeiro, a gente, com essa instabilidade, a gente imagina que vai completar esse governo? Não sei. A gente está com uma semana, gente. Exatamente. A gente está com uma semana e está enfrentando golpe de Estado. Tentativa de golpe. Mas talvez seja uma estratégia interessante nesse sentido para eles, né? Porque está exatamente ainda em formação, não seria isso também uma, entre aspas, tá? Nesse sentido, uma boa oportunidade, vamos dizer assim, é exatamente aproveitar que não está tudo... Se você aproveitar. Agora, me preocupa muito, por exemplo, a imprensa se deu conta do que nós estamos enfrentando, classificou terroristas como terroristas, mas só isso não basta. A gente precisa entender, por exemplo, que nós temos um bolsonarista como ministro da Defesa.
Pois é. Nós entendemos isso. Se dentro do governo tiver gente infiltrada, vai ser impossível. Então, assim, se a imprensa deu esse passo, ótimo. Isso é muito bom. Quer dizer, finalmente a realidade bateu, espancou, na verdade. Mas só isso, a gente precisa entender o que está por trás dessas pessoas ali. É um avanço muito importante que a imprensa classifique terroristas como terroristas, embora isso seja óbvio. A partir do momento que agride-se jornalistas que vão lá cobrir esses acampamentos, já é terrorismo. A partir do momento que você implanta uma bomba num posto de gasolina, já é terrorismo. Não é porque você não explodiu que isso não se classifica. Que não aconteceu o crime, né? Exatamente. Exato. Ou agora, como disse o ministro da... Não, o ministro dos Direitos Humanos disse, né? O óbvio tem que ser dito, né? Não tem... às vezes é uma obviedade dizer isso, mas é óbvio.